pessoal. Boa tarde, boa noite já, tudo bem? Vou esperar chegar mais o pessoal. E a ideia é a gente bater um papo hoje sobre geração de energia, geração de renda nas propriedades, né? Esse é um tema que a gente vem falando de forma reiterada, mas a ideia hoje é a gente falar um pouco mais de forma estruturada, estratégica sobre isso. Acabei de ligar, eu vai chamando o pessoal. À medida que o pessoal começa a chegar, a gente já começa, tá bom? Se vocês quiserem colocar perguntas no chat, eu vou respondendo ao mesmo tempo que a gente vai conversando. Olá, Link Marina, boa noite. Olá, boa noite. Aguardando o pessoal chegar. Tudo bem, Pires? Tô vendo você novo por aqui, Pires. Você trabalha com o que, Pires? Produtor rural, gera energia, integrador. Fala, Paulo, boa noite. Aguardando o pessoal chegar. Se vocês puderem clicando no coraçãozinho aí, vai ajudando ao Instagram a comunicar quem está chegando. Grande Rogério, boa noite. Suelen, boa noite a todos. Excelente, muito bacana, Pires. Bem-vindo. Fala, Rogério. A gente vai falar um pouquinho sobre negócios em fazendas. Então, pessoal, eu vou começar aqui dentro do horário programado, apesar de ter poucas pessoas. À medida que vocês forem clicando no coraçõezinhos, o Instagram vai avisando as novas pessoas. E daí a gente consegue ter mais gente, ter mais gente presente, né? A ideia é hoje a gente falar um pouquinho sobre o que é ter geração de energia numa fazenda, sabe? O que é ter geração de energia dentro de uma propriedade rural. Eu tenho visto durante essa semana, participei de algumas lives e assisti também muitas lives, onde o pessoal fala sobre geração de energia, mas a produção de energia ela está sempre vinculada a um outro negócio, né? Então a gente fala da suinocultura, por exemplo, onde, diga-se de passagem, a maioria dos suinocultores são grandes heróis desse país aí, né? Trabalhando com as margens muito baixas, um risco de trabalho muito alto, né? Sem falar aí dos desafios da agricultura como um todo, né? Então, dentro de uma propriedade de suinocultura hoje, ou de bovinocultura, na verdade, a gente vê, na verdade, um misto de atividades. A gente vê lá 3, 4, 5 atividades juntas, né? Onde as receitas se misturam. Então a pessoa tem a receita da suinocultura, com os funcionários da suinocultura, que acabam trabalhando também na parte agrícola, que acabam trabalhando também eventualmente num projeto de energia, e tudo isso vai se misturando e fica até difícil de saber exatamente o que é o que dentro da propriedade, né? Então, o objetivo hoje é a gente bater um papo sobre essa estratégia, né? A partir do momento que a gente desenha a estratégia de ter geração de energia
e ter um negócio de energia dentro da propriedade, esse negócio de energia ele tem que ser tratado como tal, né? E para isso eu vejo que a mentalidade, na verdade, a forma de pensamento do produtor, ela tem que ser mudada, né? Na minha opinião, a gente precisa de uma abordagem um pouco mais profissional. O que é isso, na verdade? Na correria, né? E diga-se de passagem, os produtores rurais são verdadeiros heróis aí desse nosso país, Brasil, né? Onde o PIB agropecuário é respondendo por quase 60% a 70% da balança, né? De uma forma contínua, graças ao suor e à lágrima dos produtores rurais, né? Mas o que acontece é que os produtores, nessa gana de produção, né, eles acabam se esquecendo do lucro, né? Correm demais, né? Trabalha de sol a sol, na verdade não é nem de sol a sol, é de lua a lua, né? Porque antes de amanhecer o produtor já está no campo e está escuro e o produtor não chegou em casa ainda de volta, né? Trabalhando aí 15, 16 horas por dia. O que faz com que ele fique ávido por produção, produtividade e esqueça da coisa mais importante, né? Eu queria que vocês me dissessem o que vocês acham que é a coisa mais importante, né? Dentro de uma produção agrícola. Vocês acham que é o faturamento? Vocês acham que é a produção? Quanto mais saca por hectare, produzir melhor? O que é o mais importante dentro de qualquer negócio, né? Se vocês puderem escrever aí, eu até agradeço para vocês. Mas, na minha opinião, a coisa mais importante que a gente tem dentro do agronegócio é o lucro, né? Dentro de qualquer negócio, na verdade, não é só dentro do agronegócio. E a maioria dos produtores acabam se esquecendo dessa palavrinha mágica. A gestão, sem dúvida alguma, né? Ela é a ferramenta que vai te ajudar a você entender quais são as variáveis que você tem dentro desse negócio, como é que você controla essas variáveis e como é que você consegue melhorar o seu lucro, né? A partir do momento que você não está olhando para o lucro, que você não tem ferramenta de gestão, que você está solto, né, correndo atrás que nem um maluco para produzir, sem dúvida alguma você vai produzir, mas você está prejudicando você mesmo, você não está se respeitando, você não está respeitando a sua família, né, que aposta em você, nos seus filhos, que aguardam um bom resultado seu. E daí o que a gente vê é que a propriedade, muitas vezes, de família, né, acaba sofrendo bastante, né? Então você vê lá o produtor reclamando, 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 mas ele também está só correndo atrás de produção, está só correndo atrás de produtividade, né? E agora a gente tem que falar sobre lucro, né? Quanto é que você investiu nisso? Quanto que você investiu e quanto é que você está obtendo de retorno, né? Quanto é que vale a sua fazenda? Será que essa fazenda dá mais lucro na sua mão ou é melhor vender ela? Aí quando você fala desse tema, incomoda e a maioria das pessoas não querem falar com você sobre esse tema. Mas é o tema mais importante, gente. É lucro, né? A partir do momento que você está na sua propriedade, você está no comando dela e você é o responsável por tirar lucro dela, né? Se você está na propriedade, você já decidiu que você não vai vender, que você vai tocar, e daí você tem que fazer essa propriedade dar lucro, né? Esse é um outro problema, quer dizer, a sucessão, né? Os filhos olham para os pais, como o Rogério está dizendo, e olha eles se matando lá, né? Sem ganhar dinheiro, só reclamando. O filho fala, eu não quero isso para mim, eu não vou ficar aqui, né? E a culpa é do agronegócio? Não, a culpa não é do agronegócio. A culpa é da gestão dessa propriedade, né? Ela precisa de melhor gestão. E daí adianta a gente falar de suinocultura, de bovinocultura, de soja, de milho, de energia? Não, é tudo a mesma coisa. São várias atividades que sem gestão vai ser o mesmo resultado. Péssimo, né? Então a gente tem que olhar e pensar como é que eu vou fazer para melhorar a gestão desse negócio, né? Como é que eu vou tirar mais lucro deste meu negócio, né? Onde um negócio não pode simplesmente cobrir o outro, né?
E daí, a partir do momento que o seu filho te vê ganhando dinheiro, a partir do momento que você se vê ganhando dinheiro, seu coraçãozinho começar a bater diferente, seu filho vai olhar para você e vai falar: pô, esse negócio é um negócio para mim. Esse negócio é um negócio que eu posso continuar, porque esse negócio é um negócio que me faz feliz, né? Obrigado aí pelos coraçõezinhos, vai convidando mais pessoas aí. Então, eu acho fundamental a gente discutir, olhar para essa questão da gestão, essa questão da sucessão, essa questão do lucro e do planejamento, né? Então, a primeira coisa é o planejamento. A partir do momento que você tem planejamento, você começa a entender as dinâmicas de cada negócio seu, né? Então, tem que separar. Suinocultura, ela tem que ter sua receita, ela tem que ter a sua despesa e ela tem que dar o seu lucro junto com o seu investimento. A mesma coisa a energia, a mesma coisa o milho, a agricultura, e daí esse pacote todo de negócios que podem ter até a sua sinergia, ele tem que dar lucro, né? Então eu acho que esse é o primeiro tema quando a gente fala de inovação. A partir do momento que a gente está com uma nova atividade, a gente tem que olhar e falar como é que a gente ganha dinheiro com isso, né? Então eu convido vocês a fazer esse exercício, pegar o teu negócio, né, e começar a olhar com a visão de lucro e não de produção. A partir do momento que eu quero ter mais produtividade do meu milho, a partir do eu quero ter mais produtividade da minha soja, a partir do momento que eu quero ter maior ganho de peso do meu boi, eu tenho que também pensar como é que está o meu lucro do meu boi, o meu lucro da minha soja, o lucro do meu milho, né? E o lucro da minha energia, né? Então, eu acho que esse é o exercício que a gente tem que fazer, né, para a gente decidir se de fato a gente consegue ficar em cima dessa propriedade dando lucro, né? Eu não posso me enganar. E para isso, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa é colocar as coisas no papel. Eu tenho que pensar o que é que eu quero para essa propriedade. Eu tenho que pensar como é que eu me capacito, como é que eu melhoro a gestão desse negócio. E ela tem que dar lucro, né? Agora, como é que uma atividade dá lucro, gente? Uma atividade dá lucro quando ela tem uma margem operacional que faz sentido. Então, a partir do momento em que eu tenho receita e eu tenho uma despesa que é menor que a receita, eu tenho um lucro e daí faz sentido para o meu negócio, né? Como é que a dinâmica de receita e custo como é que ela se relaciona, né? A partir do momento em que eu tenho muitos compradores do meu produto, né? Então, por exemplo, eu vendo soja e eu tenho muitos compradores de soja espalhados pelo mundo, eventualmente, com preço que é regulado em função da demanda. É claro que a soja tem uma particularidade que é em função da demanda local e do mercado internacional da soja. Mas a partir do momento que eu tenho muitos compradores querendo comprar essa soja, o preço tende a subir. A partir do momento que o preço tende a subir, eu tenho um negócio que começa a aumentar a minha margem. Ao passo que quando eu tenho uma atividade que ela tem apenas um cliente, um potencial comprador, eu costumo dizer que nós estamos perdidos, porque é uma questão de tempo para que esse comprador começar a me olhar como grande problema de custo dele. Ou seja, eu tenho uma produção de leite, tenho um único laticínio que compra o meu leite, né? Pô, o meu preço vai ser regulado por ele. Eu não tenho outros players que podem fazer concorrência pelo meu leite, que podem me pagar o melhor preço pela qualidade do meu leite, o melhor preço pelo meu suíno. Na verdade, eu crio suíno para entregar ali, então minha receita já está definida. E essa questão de custo vai piorar a situação, porque o preço tende a cair, o custo tende a se manter ou a subir e a minha margem vai cair com o tempo. Então, é fundamental que eu tenha dentro da minha propriedade atividades onde eu tenha mais do que um comprador do meu produto. Então, a partir do momento que eu produzo leite e eu tenho 4 laticínios no entorno disputando meu leite, buscando por melhor qualidade e buscando maior volume de leite, logicamente o preço desse leite vai subir e eu vou ser melhor remunerado, né? A partir do momento em que eu tenho um produto, milho, e que existe uma disputa entre diversos compradores por esse milho, esse preço vai subir.
A partir do momento em que eu produzo energia elétrica e que eu tenho uma gama enorme de compradores para comprar essa energia, esse preço... Olá, Álvaro, tudo bem? Bem-vindo da Argentina. A partir do momento em que eu tenho energia elétrica que vai ser comprada por uma gama muito grande de pessoas, esse preço tende a subir. É lógico que no caso da soja, no caso do milho, no caso do boi, no caso da energia elétrica, esse preço ele é tabelado. Na verdade, ele é controlado de certa forma, né? Mas eu tenho a possibilidade de buscar mais do que um comprador que pague pelo meu preço. Tanto por qualidade, tanto por melhor preço, né? E uma vez estabelecida essa relação com o meu produto, com o meu preço de venda, eu tenho que cuidar do meu preço, do meu custo. E aí, como é que eu reduzo o meu custo? Você reduz o seu custo a partir do momento que você tem que olhar se aquilo que você está colocando ali, se seus insumos são fundamentais para a sua operação. E se são fundamentais para a sua operação, se você tem promovido concorrência em busca do menor preço, assim como fazem com o seu produto, né? A partir do momento que você não propõe concorrência nos teus insumos, o teu custo sobe e tua receita não, né? Então, sem dúvida alguma, a estratégia ela tem que ser montada do teu mix de produto, né? Pensando na tua margem operacional que você vai ter dentro do teu negócio, né? Então, você tem que estabelecer uma regra onde cada atividade tem que entregar a sua receita. Cada atividade tem que entregar a sua margem para que essa propriedade sobreviva, para que essa propriedade prospere, né? Dito isso, você tem que pensar como é que você está lidando com a sua questão de mão de obra. Como é que você está lidando com essa questão da liderança e da governança do negócio em si, né? O meu negócio é tão pequeno que sou só eu, né? Poxa, você tem que sair um pouco desse lado operacional e você tem que começar a olhar para essa propriedade como um negócio, né? O negócio dessa propriedade não é você. É uma empresa que ela tem que ser conduzida como tal. E você tem que sair desse dia a dia dessa operação e ela tem que ser capaz de dar lucro para isso, né? Se ela não dá lucro e você está trabalhando, quer dizer, você é um empresário ou você é um funcionário bem pago de você mesmo, né? Então você tem que olhar, e esse é o mal do agronegócio. O agronegócio é o negócio que emprega o dono necessariamente para garantir a ele um bom salário, né? Então nós não somos empresários do agronegócio, nós somos funcionários do agronegócio tentando arrumar uma boquinha para a gente sobreviver. E acho que é aí que pega o negócio. A gente tem que sair da propriedade, olhar para essa questão de estratégica de produto e preço, brigar por receitas melhores e lutar por custos menores. A partir desse momento eu começo a ter unidades de negócio majoritariamente lucrativas. E aí começa a fazer sentido. E aí a gente consegue falar de um negócio chamado energia elétrica, onde é um negócio como outro qualquer, mas lucrativo. Lucrativo desde que você olhe para essa questão de produto-preço, desde que você olhe para a estrutura de custo e margem operacional, né? Quem são os compradores de energia elétrica? Poxa, todas as pessoas dentro da tua rede distribuidora, dentro do mercado de geração distribuída, é um excelente mercado, né? Agora você está construindo esse negócio como tal, você está respeitando esse negócio com os seus aspectos de receita e custo, porque senão esse negócio vai se misturar com o que você já tem. Esse negócio vai se misturar com o que você já tem de suinocultura, de bovinocultura, de outras atividades. Chega uma hora que você não sabe mais o que está dando lucro e o que está dando prejuízo. E daí você tende a fazer o quê? A cortar aquilo que não te dá trabalho, né? Ou a cortar aquilo que te dá trabalho. Quer dizer, e está tudo errado. Quer dizer, você tem que cortar aquilo que não te dá lucro. E é aí que a gente tem que olhar. Então eu convido vocês novamente a gente recuperar as planilhas de viabilidade. E agora não somente fazer o estudo de viabilidade do negócio de energia, mas das outras atividades da propriedade. E tentar montar um plano para a tua propriedade, um plano de aposentadoria.
Porra, o que que eu quero? Eu quero ter um negócio que me dê X mil reais por mês, ou X% desse patrimônio que eu tenho investido de lucro. E para isso eu quero obter esse lucro do meu negócio A, do meu negócio B e do meu negócio C. E daí montar um plano de gestão para estes negócios para que eles funcionem. Né? Ah, mas Marco, eu não consigo, porque hoje eu estou no dia a dia na propriedade. Se eu sair de lá, eu tenho que contratar um funcionário que sai mais caro. Eu não tenho mão de obra disponível na região que consiga fazer isso. Quer dizer, você é a mão de obra que não existe disponível. Então, esse é o negócio que você está dizendo que seu filho vai embora. Por quê? Porque a atividade está errada, de certa forma. Hoje você está fazendo um trabalho operacional que seu filho não quer fazer mais. Ou você, filho, está falando comigo e você está querendo ir embora porque o seu pai está fazendo um trabalho operacional que você não quer fazer mais. Eu sei que é ruim de falar isso, né? Mas eu convido vocês a olhar para essa situação e a gente tentar montar uma maquete, uma matriz de custo e rentabilidade e lucro, para a gente entender o que é que dá lucro. Né? É claro que existem algumas atividades que dependem uma da outra, mas nem todas sobrevivem isoladamente, ou nem todas sobrevivem em conjunto. Então eu convido vocês para a gente olhar e montar essas planilhas. Né? Eu deixo disponível as planilhas online para que a gente consiga fazer isso. Né? Eu vou deixar disponível na bio a planilha estudo de viabilidade para que a gente consiga montar estudo de viabilidade de cada atividade. Né? Na próxima semana eu vou falar novamente com vocês a respeito disso. E a ideia é a gente entender como é que é a rentabilidade de cada atividade individualmente e como é que a gente maximiza o lucro como um todo. Né? A energia, sem dúvida alguma, é uma atividade das mais lucrativas. Essa vai ser a conclusão, provavelmente, das análises. Né? E daí a gente tem que entender como é que a gente incentiva, como é que a gente investe em energia para crescer, prosperar e conseguir tornar independente, conseguir ter uma independência financeira desse negócio. Eu quero que o negócio ande sozinho. Eu sou empresário, eu não sou um trabalhador rural. Né? E a partir do momento que eu consigo fazer isso e me desvincular, eu consigo fazer com que esse negócio cresça. Tá? Então eu queria dizer para vocês baixarem a planilha. Ela está disponível no link da bio, estudo de viabilidade. Vamos fazer o estudo de viabilidade de cada atividade individualmente. Vamos falar um pouco sobre sucessão, vamos falar um pouco sobre gestão do agronegócio. Né? E na sequência vamos falar um pouquinho sobre crescimento. Como é que a gente faz um negócio crescer à medida que eu já descobri se ele é rentável. A partir do momento que eu já descobri como é que eu faço a gestão deste negócio. E a gestão não significa trabalho, significa gestão. Né? E como é que eu escalo essa operação para que ela se torne maior e mais lucrativa. Né? Não adianta eu querer dar murro em ponta de pedra para esse negócio crescer, porque ele não vai crescer se ele não for lucrativo. Né? Então, na sequência, nós estamos abrindo novas lives, onde a gente vai falar como é que a gente faz esse planejamento, como é que a gente cresce, quais são as alternativas financeiras disponíveis hoje no mercado para crescimento. Repito, se você crescer com uma atividade de baixa margem, você está se matando mais rápido. Se você crescer com uma atividade sem lucro, você está matando a sua propriedade, você está reforçando a tese de que seu filho vai embora quando ele crescer. Né? Então, a ideia é um pouco isso, a gente tentar montar uma estratégia do agronegócio para que a gente tenha atividades rentáveis, atividades sejam gerenciáveis, e atividades prósperas, que eu consiga crescer com ela dentro do meu agronegócio. Tá bom? Então, era um pouco do que eu queria falar hoje para vocês. Era basicamente sobre essa questão de estratégia, gestão e crescimento. Né? Não adianta a gente falar em lucro se a gente não olha para esses temas. Não adianta a gente falar em lucro, não adianta a gente falar em novas atividades se ninguém está prestando atenção em nada. Dizer, vamos olhar com carinho para a questão do lucro. Vamos fazer com que a atividade do agronegócio seja um empreendimento
uma empresa lucrativa. E aí a gente consegue falar em crescimento. Era um pouco disso que eu tinha para falar hoje. Eu percebo que quando a gente fala de lucro, quando a gente toca na ferida, a audiência é muito baixa, né? A gente percebe que o que o povo quer, na verdade, é falsa promessa, né? Então, quando eu falo que você vai montar um milagre dos deuses dentro da sua propriedade, daí todo chove cliente, chove gente para assistir. Mas quando a gente fala da verdade, quando a gente fala que depende de planejamento, depende de trabalho, depende de organização, como tudo, né? O resultado é esse, o resultado é baixa audiência. Ontem eu fiquei assistindo várias lives, várias coisas, e observei que a grande maioria das pessoas são carentes, o que elas querem é a gente passando a mão na cabeça, né? E quando a gente fala a verdade, Rogério, ó, o que sobra eu e você. Então eu encerro por aqui hoje, né? O objetivo era esse, era um pouco falar sobre a verdade nua e crua do planejamento, da organização, do lucro, né? Da diversificação, para que a gente possa evoluir enquanto empresário, enquanto empreendimento, né? E não adianta ser tratado de forma diferente, porque isso tem vida curta, né? Tem vida curta, são meia dúzia, 12 faturamentos, e você logo descobre que o problema é muito maior do que esse, né? Esses vídeos que nós estamos gravando, eles vão servir para uma série de vídeos que a gente vai colocar no site, né? Então a gente já falou sobre estudo de viabilidade, substratos, planejamento, inovação. São todos temas super relevantes que compõem um leque de, de indicadores, né? de ferramentas para que a gente construa um belo negócio. E é um pouco disso que eu pretendo ter ali, um leque de vídeos para que as pessoas possam se instruir e crescer profissionalmente, crescer financeiramente, ganhar dinheiro, né? Agradeço aí pela participação e a gente continua falando em paralelo. Grande abraço, Rogério.